Olá a todos os irmãos e irmãs do SELEC. Aqui quem vos fala é José Luiz. Eu faço parte do grupo Gamaliel, da Fraternidade Espírita Gamaliel aqui de Jaboatão. E estamos aqui atendendo a um convite que foi realizado pela irmã Dora, a companheira de vocês aí de luta, de divulgação do Espiritismo. E já de agora, já agradecendo de coração a oportunidade do convite e do tema que foi proposto. Um tema que fala sobre algo que com certeza já aconteceu. Nesse exato momento que vocês estão acompanhando esse início de raciocínio sobre o tema de hoje já foi praticado, já foi realizado, que é a prece, que é a oração. Então, toda reunião espírita, ela tem início e fim com uma prece. Abre-se a reunião com a prece e se encerra com a prece. Só que para nós espíritas, esse ato de fazer a prece obedece a um conceito diferente daquele que é geralmente visto em outras religiões. Então nós, desde a infância, em casa, nós fomos doutrinados, fomos educados a acreditar que a prece seria uma obrigação ritualística, fazendo parte integrante de um ritual, seja ela na igreja católica, na igreja evangélica, enfim, a maioria de nós nascemos e crescemos dentro dessa cultura, da questão de que a oração, a prece, era um ato integrante de um ritual. Então tinha que ser feito, era uma obrigação. Muito embora a maioria não saiba por quê. Então, para o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, nós desconstruímos essa questão da prece como obrigação, desconstruímos a oração como parte de um ritual e passamos a entender que ela é uma ferramenta, que é um recurso poderoso, e vamos tentar entender mais sobre isso ao longo do desenvolvimento dos raciocínios, que a prece não é só um conjunto de palavras mais ou menos mágicas, mais ou menos sagradas ou encantadas, que poderiam desenvolver algum tipo de energia misteriosa envolvendo algum ato milagroso, alguma coisa ali que somente os santos e os anjos e Deus pode entender. Então a prece, para nós espíritas, funciona como um ato de, inicialmente, é claro, um ato de convicção, de certeza de que estamos nos comunicando. É uma ação de comunicação. Então, a reunião espírita, como ela vai tratar de temas que envolvem uma reflexão, que convidam cada um de nós a uma revisão de valores, uma revisão de postura, enfim, que promove essa mudança, que convida cada um de nós a uma mudança, significa então que a oração ela prepara cada um de nós para essa proposta. A oração ela tem essa estrutura muito interessante, muito importante de entender, de refletir, que faz com que a pessoa que está ali contrita, que está ali concentrada na sua oração, nas suas palavras, nos seus sentimentos, ela passa a entender que ela é capaz de muita coisa que até então talvez desconhecesse.
Então a oração ela já prepara a pessoa para essa nova maneira de enxergar a vida, essa nova maneira de entender as coisas que estão em volta de nós. Entendendo a prece como algo muito importante, daí o tema de hoje, a importância da prece, a importância da oração, Allan Kardec, no seu tempo, ele entendeu bem o alcance, o poder, a utilidade da prece, da oração. Tanto que, nos 3 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que trata, que se preocupa em desenvolver os ensinos de Jesus, então, Kardec, ele, do capítulo 26 até o capítulo 28, ele se dedica à prece, à oração. Veja o nível de importância que ele enxergava nessa ação. A prece como um ato, como uma atividade, e não como uma situação contemplativa, em que você está ali submisso ou passivo. Não. A prece é algo de atividade, significa atividade espiritual. No capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, Kardec ele dedica um item, ele começa por aí, um item, que são as preces pagas. Ele critica, ele faz uma crítica em relação a comercializar o ato da prece. Então não se encontra uma justificativa plausível para que alguém pague por uma oração. A não ser que sejam as pessoas que acham, entendem que os sacerdotes, os pastores, eles possuem, os líderes religiosos possuem mais força na sua maneira de orar, na sua oração. Então, as pessoas simples e humildes, elas possuem ainda essa visão tímida, essa visão ainda vinculada àquela doutrinação que nós comentamos no começo, de que o líder religioso ele tem uma proximidade maior com Deus. É uma pessoa mais próxima, mais elevada, mais preparada, estudou mais. E a cultura pensa dessa forma. Então, eu vou transferir para alguém mais capacitado, que foi treinado, que foi preparado para orar. Então, essa pessoa, se ela me cobra algo, eu pago como uma gratificação, como um reconhecimento de que aquela pessoa está me ajudando. E, coisa interessante, eu estou transferindo para alguém algo que só eu poderia fazer. Só eu posso articular devidamente as palavras, os pensamentos, os sentimentos que envolvem aquela situação que me incomoda ou aquela situação que está provocando em mim aflição, preocupação. Então, Kardec ele enxergou dessa forma, ele comunga, é claro, com Jesus. Quando Jesus, na própria época dele, ele criticou frontalmente os fariseus, que já tinham nessa época esse costume de cobrar por orações. Ele fala que os fariseus eles devoravam as casas das viúvas, afetando uma oração contrita, poderosa, sincera, quando na verdade era apenas um conjunto de palavras difíceis, palavras bonitas, vazias de sentimento, totalmente distantes de qualquer tipo de intenção realmente positiva. No capítulo seguinte, que é o capítulo no qual nós nos baseamos, nós estamos nos baseando principalmente no capítulo 27, que tem como título Pedi e obtereis, todo ele se trata de oração, de prece. E no capítulo 28, que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, é enxergado pela maioria de nós
infelizmente, como um apêndice. O Evangelho vai até o capítulo 27 e o 28 é um apêndice, é um anexo. E não é, é um capítulo integrante do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um apêndice, não é um anexo. Ele é um capítulo mesmo, de estudo, em que todos deveriam parar para pesquisar, parar para estudar. A maioria vai até o capítulo 27 e consulta o capítulo 28 em caso de dúvida, em caso de pesquisa, porque é um capítulo que tem lá coletânea de preces espíritas. E aí as pessoas imaginam que são só modelos de oração, que são propostas de Kardec para algum tipo de reunião especial, tal. E não é. São textos muito interessantes que dão extensão aos conceitos que Kardec abraça ao longo da codificação, muito importantes, e que vamos tratar também alguma coisa sobre esse capítulo que é fundamental dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e para nós nesse tema que é a importância da prece. Como é que eu devo orar? Como é que eu devo proceder para fazer a minha oração? É a mesma coisa que a gente perguntasse assim, como é que eu devo dar bom dia ao meu vizinho? Como é que eu devo me referir a meu pai, minha mãe? Como é que eu vou conversar com a minha esposa? Como é que eu chego para minha filha, meu filho e converso? É a mesma coisa. Como é que nós vamos conversar entre amigos? É a mesma coisa. Então, quando eu entendo que a prece é um exercício de comunicação que está dentro de nós, da nossa natureza enquanto espíritos inteligentes, essa questão de nos comunicar, a natureza, Deus muniu cada um de nós com recursos de comunicação, então nós somos seres preparados para nos comunicar e a oração faz parte desse contato, dessa comunicação. Então, a condição mais adequada para a prece é aquela em que nós nos sentimos confortáveis de nos comunicar. Nos sentimos realmente envolvidos numa atmosfera que vai favorecer o desenvolvimento daquela comunicação. Certos de que a prece ela vai ser tão ou mais eficiente quanto nós tivermos junto a cada palavra, a cada pensamento, a certeza, a fé de que aquelas palavras, aquele sentimento, ele vai ser percebido, ele vai ser recebido e ele vai realmente atingir o meu objetivo. Vai realmente sensibilizar a alguém, vai sensibilizar a natureza, vai sensibilizar a Deus. Eu vou conseguir demonstrar quem eu sou. O ato da prece é fundamentalmente um ato de sinceridade. Não adianta, diante de Deus, ou até mesmo diante das pessoas, forçar algo que não somos. Decorar palavras bonitas, termos complexos, extraídos de livro, de revista, de jornal. A gente escutou pessoas que são eruditas, que são cultas, falando, e a gente decora ali algumas palavras que a gente nem sempre sabe o que significam e expressamos. Maravilha, as pessoas choram, se emocionam e acham belíssimas, as orações belíssimas, mas que não traduzem algo de real. Não são expressões da verdade, não são articulações da sinceridade do espírito. É apenas, voltando à questão do formalismo. As pessoas querem transformar a oração em algo formal, em algo que está ligado a um ritual da religião, do templo, do grupo que estaria se reunindo.
Então, a eficiência dessa prece, é função direta da nossa fé e da nossa sinceridade. São duas coisas que, se não presentes, elas vão provocar a ineficiência da prece. Ou seja, vão ser palavras vazias, vão ser apenas palavras, só isso, vazias, de sentido e de conexão. Então, a força da prece está vinculada à questão da sinceridade e da fé, da convicção de que aquelas palavras, aqueles sentimentos são reais e vão atingir o objetivo. Como é que a prece age? Como é que a oração atua? Como é que isso acontece? Como é que aqui, distante a quilômetros de uma pessoa, eu posso endereçar para ela um sentimento, um desejo, um pedido, e é atendido? O capítulo fala: pedi e obtereis. Jesus afirma isso. Nós estamos pedindo e Deus está atendendo. Pois bem, como é que essa ação acontece? Como é que eu consigo estar tão distante, fisicamente falando, de alguém e conseguir atingir aquela pessoa positivamente, eu conseguir ajudar aquela pessoa? No caso do exemplo lá da época de Jesus, que Jesus curava à distância, ele estava bem longe da pessoa e dizia: pode ir para casa que a sua pessoa lá, seu filho, sua filha, sua sogra, já está bem, já está tudo certo. Como é que acontece isso? Vamos imaginar que estamos mergulhados, imersos em um fluido, que Kardec chamava de fluido porque na época não se tinha ainda a palavra energia, então se usava o termo fluido. Então, mas usando o linguajar de Kardec e fazendo uma analogia, imaginemos todos nós, nesse momento, envolvidos, mergulhados num grande oceano de energia, de fluidos. Esse oceano de energia, ela permite que as pessoas, que os seres, se comuniquem através do pensamento. Então, o pensamento, ele modula energia, ele impulsiona, ele utiliza energia. O próprio pensamento, ele pode ser concebido, pode ser entendido como uma forma de energia. Então, essa forma de energia se comunica com esse oceano de pensamentos, de energias, e usando esse oceano, ele faz a condução do nosso sentimento. Ele conduz, como um fio elétrico que conduz a energia elétrica, que possibilita a movimentação eletrônica naquele condutor. Assim também é o fluido universal, que Kardec chama dessa forma. Então, esse fluido universal, ou energia do universo, é uma forma que está preenchendo todos os possíveis vazios, por assim dizer, em todo o universo. Então, nós podemos nos comunicar tranquilamente com qualquer ser, em qualquer dimensão, em qualquer distância desse universo. Para o materialista, para o físico nuclear, para os que estudam a energética e essas ciências envolvendo energia, parece meio assombroso, meio paradoxal, meio vazio. Isso aí foge da compreensão desses cientistas, desses especialistas, essa questão do algo a mais que eles não sabem, que eles não dominam. Então, no futuro, eles vão compreender melhor isso. Atualmente, foge do seu domínio, por isso eles repudiam esse princípio. Mas essa é a verdade. A ação da prece, ela se dá através dessa condução energética pelo fluido universal, pelo universo inteiro.
Então, a ação se dá dessa forma. Essa transmissão de pensamento acontece de forma intencional ou não. Então, nós podemos ter a intenção de fazer algo, de articular uma prece, de ajudar uma pessoa, de pedir a Deus que aquela pessoa seja ajudada, ou simplesmente através de nosso comportamento, do nosso dia a dia, nós vamos modulando esse pensamento, nós vamos modulando essa energia que nos cerca, essa atmosfera que nos cerca, promovendo então essa movimentação. Isso permite que haja ligação, haja uma comunhão de pensamentos, uma formação de grupo, por assim dizer, sem que esse grupo fisicamente se conheça. Então eu posso estar ligado a uma série de grupos, de agrupamentos espirituais ao longo do universo e não tenho plena consciência disso. Por quê? Porque o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de pensar faz com que eu me sintonize, eu crio uma sintonia, uma conexão com esses grupos, por afinidade. Então essa afinidade permite que haja uma reunião entre as pessoas, de tal maneira que muitas vezes um grupo que está fisicamente junto, família, um grupo no centro espírita, no trabalho, na escola, esse grupo está lá fisicamente junto, mas a vibração, o pensamento e a energia que está ali envolvendo aquelas pessoas faz com que elas se tornem distantes uma da outra. Então, pessoas que vão se sentir deslocadas, estão ali num grupo, reunidas, mas se sentem deslocadas porque a sua energia, a sua vibração não está comungando com aquela situação, não tem afinidade com aquele grupo, com aquela pessoa. Então, a transmissão do pensamento, a ação da prece se baseia nesses princípios que são bastante interessantes de nós aprofundarmos o estudo sobre isso. Por quê? Porque vai facilitar o nosso entendimento do mecanismo envolvendo as nossas orações, envolvendo a nossa maneira de interferir na realidade que nos cerca. É interessante observar, isso se tratando de prece coletiva, de uma prece envolvendo um grupo, envolvendo, como aconteceu, o início da reunião, daqui a pouco o encerramento da reunião, ou o evangelho no lar, enfim, envolve ali um grupo de pessoas. Então é importante que essas preces sejam compreensíveis, que essa prece ela seja entendida pelas pessoas. Não adianta eu querer transformar a prece, como eu infelizmente já fui testemunha várias vezes em reuniões espíritas, de pessoas que vão fazer uma prece e transformam a prece numa segunda palestra. Transforma a prece num ato quase tão longo quanto o exórdio. Então, por quê? Porque naquele momento, ao invés de se utilizar a simplicidade, ao invés de sintetizar os sentimentos, os pensamentos, e de fato entender o que está acontecendo, aquela pessoa viu uma oportunidade para exibir conhecimento, para exibir uma possível característica evoluída, cultural, intelectual que possua. Então, descaracterizou a prece, tirou da prece o seu conceito, o seu princípio e a sua finalidade. A prece como ação de comunicação, a prece como um ato de reconhecimento, de humildade, de simplicidade, a prece como uma ferramenta útil para nos comunicarmos com os seres encarnados e desencarnados, enfim. Naquele momento, a prece deixou de ter essas características e passou a ser outra coisa.
retornando novamente à questão do ritual, a questão do simbolismo e da obrigatoriedade dentro de um grupo que estaria se reunindo e tem que ter aquele tipo de procedimento. A prece, ela pode ser e ela é muito utilizada para endereçar votos de luz, de equilíbrio, de paz, de conforto para os chamados mortos, os nossos entes que já se foram. E é interessante isso. Veja, as pessoas não estão muito bem compreendendo o que realmente é a prece, mas estão articulando uma prece, um pedido a Deus por aqueles que se foram. E que muitas vezes essas pessoas não possuem convicção de que essas pessoas continuem existindo. Então, para a grande maioria, mesmo daqueles que fazem parte das religiões, esperamos que não faça parte da doutrina do Espiritismo, mas com certeza as pessoas que fazem parte de outras religiões, a maioria não tem plena convicção de que há vida após a morte. Não tem. Essas pessoas, elas fazem o ato de ir à igreja, ao cemitério, ou algum templo, ou algum local específico, para acender uma vela, acender um incenso, mais por uma questão de ritual, de costume, de cultura, de tradição, como realmente sendo símbolo de que acreditem plenamente que há uma vida após a morte, que os mortos não estão mortos, né, que são chamados desencarnados por nós, espíritas. Então apenas estão destituídos do corpo físico, mas estão vivendo e convivendo e trabalhando e atuando tanto quanto ou mais numa dimensão diferente, uma dimensão não física da consciência. Então, mas é muito comum a prece pelos mortos. Até existe um dia específico para isso. Nós chamamos aqui no Brasil de Dia de Finados. No México, Dia dos Mortos. E assim as culturas vão mudando seus nomes e também as suas características em relação a encarar a morte de um ângulo talvez diferente um do outro, mas no frigir, né, no geral, as pessoas estão se comunicando com aqueles que partiram. Para nós espíritas, essa comunicação ela é feita de forma efetiva. Nós entendemos e compreendemos plenamente que esses entes não morreram. Eles apenas estão em outra dimensão, em outro nível da existência e da vida. E, é claro, essas orações elas vão ser muito importantes para os espíritos, para os chamados mortos. Por quê? Porque eles agora estão convivendo mais intimamente, mais intensamente com esse universo de energias. Nós todos estamos imersos nessa energia universal, encarnados e desencarnados. Mas os desencarnados, eles estão mais sensíveis, eles estão mais à flor da pele, entre aspas. Então, para eles, a energia ela é mais evidente, ela é mais contundente, tangível até. Eles podem tocar as energias, ver energia. Então nós, enquanto encarnados, a matéria, ela provoca uma certa dificuldade dessa percepção, dessa sensibilidade em relação à energia. Mas o desencarnado não. Ele está despido da matéria e isso permite um contato íntimo muito maior com a energia. Sendo assim, quando nós endereçamos a alguém uma oração, principalmente para os espíritos sofredores,
essa oração representa para eles um bálsamo, um remédio, uma luz, uma força muito grande e que é extremamente bem-vinda naquele momento de dor, de desespero, de desorientação. Temos o exemplo do espírito André Luiz, que ele narra no seu primeiro livro, no livro Nosso Lar, que ele passa vários anos lá no umbral e que ele iria passar até mais tempo no umbral se não fosse para as preces de sua mãe, que estava sempre ali interferindo por ele, já um espírito superior, um espírito elevado, e também das pessoas que ele ajudou involuntariamente, que ele ajudou sem interesse de ajudar, ajudou por ajudar. Então, pessoas que ele, como médico, ele atendeu numa cortesia, atendendo ao pedido de um amigo, de uma secretária, de um enfermeiro. Então, ele atendia aquelas pessoas pobres, não atendia com prazer, não atendia com satisfação, não havia interesse da parte dele de atender, mas, como ele atendeu, essas pessoas que não sabiam dessa má vontade, digamos assim, dele, quando ele veio a falecer, que ele veio a desencarnar, essas pessoas promoveram orações em direção a ele, de gratidão, porque foram ajudadas. Então essas pessoas, mesmo da forma em que foram tratadas, de forma grosseira, de forma mal educada, mesmo assim foram ajudadas. E, por retribuição, estavam ali fazendo uma oração para André Luiz. E essas orações formaram todo um conjunto de energia, de mecanismos que reduziram, abreviaram o tempo de André Luiz na umbral, nas paisagens umbralinas. Então, André Luiz ele é socorrido após vários anos ali, quase 8 anos que ele passou ali no umbral, mas ele iria passar muito mais. A perspectiva, a previsão é que ele ficasse muito mais tempo. E as preces, então, encurtaram essa experiência dolorosa dele. Para percebermos, então, como a prece é importante. Como ela tem um efeito poderoso na vida de todos nós. Não é só daqueles que estão desencarnados e sofrendo. De todos nós. Então, a prece, ela é um momento divino. Podemos dizer, sem dúvida nenhuma, e pegando aí emprestado as palavras de Santo Agostinho, a questão de que a prece é um momento de ventura, um momento de prazer, um momento em que o ser humano descobre que é um espírito, de que ele é um ser do universo e que ele está ali em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, com o Criador. Então é um momento de ventura, um momento de prazer, de luminosidade. Então aquele que tem esse exercício diário, esse momento de encanto que há de ligação entre nós e a natureza, entre nós e todo o grupo de espíritos, de entidades que estão formando essa rede universal de harmonia, de luta pela paz, de luta pelo amor. Nós somos conhecedores de uma história cujo autor é desconhecido, mas ganhou fama pelo mundo. É uma história que ilustra muito bem inicialmente essa questão da prece. Fala-se de um senhor idoso de uma cidade do interior que entrava na igreja todo dia. Próximo ao meio-dia ele entrava, com poucos segundos depois ele saía. Todo dia ele fazia isso. Ele entrava na igreja, passava ali menos de 1 minuto, já estava saindo. O sacristão, que estava ali observando, por que não dizer vigiando,
à igreja, ele ficou curioso com essa rapidez daquele senhor que entrava e saía da igreja todo dia, religiosamente naquele mesmo horário, próximo de meio-dia. Até que um dia, não aguentando a curiosidade, ele aborda esse senhor e questiona o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo na igreja. Na verdade, o sacristão estava até temeroso de que ele estaria roubando alguma coisa. Entrava, pegava e saía correndo. E, na verdade, o humilde senhor, ele estava ali com outras intenções. E ele explica isso para o sacristão. Ele fala que todo dia ele entrava na igreja para rezar, para orar. E o sacristão dizia, mas isso é impossível, porque o senhor não demora nem um minuto. Mal o senhor entra, o senhor sai. E não dá para fazer uma oração tão curta e tão rápida. E ele falava, é possível sim. Como é que eu faço? Eu entro, me ajoelho e digo, Senhor, eu sou o Zé e vim visitar o Senhor. Pronto, me levanto, boto meu chapéu e saio. É uma prece rapidinha, é algo bem simplesinho, porque eu não sei falar difícil nem bonito. É o que eu sei fazer. O sacristão ficou sem entender muito bem o que realmente representavam aquelas palavras do humilde Zé. Passaram-se alguns meses e esse senhor ele foi internado vítima de uma doença. Ele adoeceu e, enfraquecido, ele estava lá internado no hospital. A presença de seu Zé no hospital mobilizava as pessoas, ela modificou a atmosfera do hospital e todos ali estavam encantados com aquela simplicidade, com aquela humildade, com aquele encantamento da pessoa que era seu Zé. E era uma figura constantemente alegre, embora doente, mas alegre, feliz, leve, otimista. E um médico, percebendo isso, chegou perto do seu Zé e questionou, seu Zé, o senhor é tão alegre, tão feliz, tão assim, o senhor contagia as pessoas que estão aqui na enfermaria, que estão internadas junto com o senhor, tão alegre, mas eu percebo que o senhor não recebe visitas. Aí ele diz, recebo sim. Todo dia, perto de meio-dia e pouca, ele vem aqui, fala comigo, de coisa, bem rapidinho, e vai embora. O médico, então, ficou achando aquilo estranho, porque já se fazia quase um mês do internamento do seu Zé, e ele não via ninguém, nem parente, nem amigo, visitá-lo. Então seu Zé esclarece, é Jesus, ele vem aqui todo dia e fala, Zé, sou eu, Jesus, e vim aqui para te ver. Essa história, essa crônica anônima, porque não se conhece a origem, não se conhece o autor, mas ela traduz de forma bastante interessante a prece, como deve ser feita. Ela deve ser feita não do ponto de vista das pessoas que falam difícil, das palavras feitas em profusão, muita palavra, muitas palavras difíceis, não. Um simples Deus, me ajude. Senhor, tende piedade de mim. Senhor, obrigado pela sua ajuda, pela sua proteção. Já são suficientes. Já é o necessário para sintetizar diante de Deus tudo aquilo que precisamos fazer. Jesus dizia isso, quando fordes orar, não tenteis imitar os fariseus, os saduceus, que pelo muito falar acham que estão realmente sendo pessoas eficientes, estão articulando orações poderosas, que na verdade não estão. Então,
nós devemos ter essa ideia, essa imagem presente em nós. Jesus deu um exemplo que 2 homens subiram ao templo para fazer oração. Um era fariseu, foi até o ponto mais alto do templo e lá no altar ele articulou palavras em voz alta, dizendo que ele era uma pessoa diferente, que pagava o dízimo, que fazia as ofertas ao templo e que fazia também o jejum e cumpria todo aquele ritual previsto por Moisés na lei. E que ele não era como aquelas pessoas mundanas, pessoas corruptas, como aquele ali, aquele gentil que está ali e que é um ladrão, que é um roubador. Enquanto isso, o publicano, ele estava lá na porta do templo sem ter coragem de entrar. Ele não se sentia digno de entrar. E ele se limitava a bater no peito dizendo: Senhor, sê piedoso comigo, eu, pecador. Veja, Jesus diz que entre esses dois, esse último é que retornaria para casa justificado. Ou seja, retornaria para casa cumprindo o papel que foi fazer no templo, orar. Porque ele foi sincero, ele foi humilde, ele reconheceu o erro, ele reconheceu que não tinha capacidades para exigir ou para reclamar. Estava ali apenas pedindo misericórdia. Enquanto o outro, do alto da sua arrogância, do alto da sua presunção, ele fazia, então, teorizava, achando que estava acima da humanidade. A oração mais famosa, que praticamente todos conhecem, a chamada oração dominical, que é o nosso famoso e popular Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus. Jesus disse: quando tiverdes vontade de orar, façam assim. Então, o Pai Nosso, ele é uma síntese dessa simplicidade, dessa convicção, dessa coerência de linguagem, que faz com que as pessoas reconheçam ao longo da prece o seu papel, a sua dimensão real. Principalmente dentro da oração dominical, nós podemos extrair, recortar um trecho que é uma das mais importantes, que é uma condicionante. Jesus coloca uma condição ao perdão de Deus. Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Então, nós passamos a ser responsáveis, a assumir uma responsabilidade diante de Deus. Porque eu aceito que, assim como eu preciso de perdão, assim como eu necessito da misericórdia de Deus, todos necessitam. E assim como eu, diante de Deus, sou ofensivo, eu sou a pessoa que está ofendendo a divindade através de meus atos errados, aquelas pessoas que me ofendem, que me magoam, que machucam, elas também precisam de perdão. Elas também necessitam de compreensão, de tolerância, porque são seres humanos como nós somos. Porque gozam da mesma limitação, da mesma precariedade, da mesma ignorância que nós. Então nós todos, carentes da compreensão divina, e reconhecemos isso diante de Deus quando assumimos que também estamos dispostos a perdoar. Que Deus vai nos perdoar na condição de que nós também estamos fazendo um esforço de perdoar as pessoas que, por algum motivo, estão machucando a gente.
O outro lado importante da prece, outro foco muito importante, se dá justamente quando nós queremos resposta de Deus. Então, a oração ela é um ato de comunicação e, como tal, existe alguém que está propondo, que está emitindo um pensamento, um sentimento, alguém está ouvindo e dá o retorno, né? O feedback. Esse feedback de Deus, essa resposta de Deus, se dá das formas mais variadas. Para nós, seres ainda muito atrasados, primitivos, cabe tentar entender como é que Deus responde. Porque Deus responde. Essa é a questão. Não é se Deus vai responder, se Deus está ouvindo e se Deus vai atender. Não. Ele vai atender. Ele vai responder. Jesus, mais uma vez, diz isso para cada um de nós. Ele fala que qual de nós, se um filho pede um pão e nós lhe damos então algo ruim, como um escorpião, algo que vai machucar aquela criança. Ou se pede ovo, ele dá uma serpente, pede um peixe, ele dá uma cobra venenosa. Então, se nós, como seres ainda muito primitivos, sabemos dar boas dádivas àqueles que nos pedem, nossos filhos, nossos entes queridos, quanto mais Deus, que é perfeito, que é grandioso, Ele sempre nos dará o melhor. Ele sempre responderá pelo melhor. Não vai deixar ninguém sem ser atendido. Muitas pessoas imaginam isso. Mas por quê? Porque existe o chamado tempo de Deus. Pedimos e devemos aguardar a resposta no tempo de Deus. Existe uma crônica registrada no livro Cartas e Crônicas do espírito Humberto de Campos, o famoso Irmão X, escrevendo pela psicografia de Chico Xavier, chamado As Três Orações. Existe uma crônica lá, quem puder ler essa crônica é muito importante. Faremos aqui apenas um pequeno resumo sobre ela. Diz uma lenda, dessas tantas lendas que existem pelo mundo, uma lenda de 3 árvores, pequenas árvores, numa floresta distante. E que elas elevaram a Deus, cada uma delas, uma oração, pedindo ao Pai para atingirem uma meta muito nobre, uma meta muito altiva em seus futuros. Então a primeira árvore pede que ela desejaria, depois de crescida, ela era muito pequenininha, quando ela crescesse, ela se transformasse no trono de um grande rei, no trono de um grande monarca da terra, do mais poderoso monarca. A segunda árvore, ela pede então que se transformasse na carruagem que iria transportar esse rei através do seu domínio, do seu reinado. E a terceira árvore, ela se imaginou como uma coluna, como uma obra de arte, um manifesto que representasse para o mundo, simbolizasse para o mundo o símbolo, a representação do poder desse monarca, que pudesse ser vista como símbolo da presença e da autoridade desse monarca, nos limites do seu império, nos limites do seu domínio. Então essas árvores fizeram suas preces e um anjo desceu e disse para elas que elas ficassem tranquilas, porque Deus havia escutado suas preces e iria atendê-las. Elas ficaram regozijantes, ficaram
super felizes, ficaram ali satisfeitíssimas, porque estavam confiantes de que Deus iria atendê-las. Passaram-se os anos, muitos anos, muitas décadas, e agora árvores gigantescas estavam no local onde as pequenas árvores haviam feito suas orações quando crianças. E então, lenhadores entram pela floresta, invadem a floresta e derrubam as 3 árvores e arrasta, agora transformadas em troncos, em pedaços de árvore, foram arrastados pela floresta e sumiram. As demais árvores, animais e amigos da floresta que estavam ali convivendo ao longo das décadas, ficaram tristes e preocupados. Será que elas vão realizar seus sonhos, seus desejos, seus pedidos? Será que suas orações vão ser atendidas de fato por Deus? E aí nos deparamos com as seguintes situações. A primeira árvore é transformada num coxo, num local onde se coloca ração, se coloca o alimento e a bebida dos animais, numa fazenda, uma manjedoura. A segunda árvore, ela é comprada, o segundo tronco é comprada por um barqueiro, por um pescador, e ela é transformada numa pequena embarcação. A terceira árvore, ela simplesmente é jogada num depósito da madeireira e fica lá, aparentemente esquecida. E vamos surpreender a primeira árvore dando apoio, dando amparo ao frágil corpinho de Jesus ao nascer. Então, a manjedoura ali, simbolizando o trono do grande rei que estava naquele momento chegando à terra. A segunda árvore, a barca, é aquela que Jesus utilizou muitas e muitas vezes para se deslocar pelo mar da Galileia, para proferir seus ensinamentos, para realizar milagres como o da pescaria, para convencer as pessoas do poder de Deus quando andou por cima do mar, quando acalmou a tempestade. Então Jesus estava ali se deslocando numa carruagem de luz, transportando seus tesouros para as pessoas que estavam necessitando de amparo. E por fim, no momento derradeiro em que Jesus estava sendo supliciado, pegam aquele tronco e, improvisando uma cruz, lançam no ombro de Jesus e ela se transforma no símbolo, no marco entre o céu e a terra, entre o símbolo de simples tortura para representar a vitória de Jesus sobre a ganância, sobre o materialismo, sobre a ignorância do ser humano aqui na Terra. Então, essa crônica de Humberto de Campos, ela é interessante porque ela revela que Deus atende. Não importa quanto tempo isso vai acontecer, mas vai acontecer. Ele atende. E de que maneira ele responde? Então, não só em quanto tempo, mas de que forma ele responde. E ele responde da maneira que é melhor para nós. Nós pedimos muitas coisas, mas nem sempre nós temos a consciência daquilo que é importante de fato. Daquilo que realmente vai ser útil, vai ser interessante para a nossa vida, para a nossa evolução. Até porque nós estamos aqui na Terra, ou aonde estivermos, com o propósito de evoluir. O grande propósito do ser humano, encarnado ou desencarnado, é evolução. Não tem nada mais, nada menos que isso, evolução. Então, quando nós percebemos dessa forma, vemos que a prece ela não é apenas um momento mágico
um momento em que nós vamos ali comungar com pessoas, como sendo uma prévia de uma festa, mas sim tendo a consciência de que aquela reunião de pessoas, aquele grupo, poderá mobilizar energias favorecendo toda a humanidade. Nós podemos entender cada centro espírita, cada lar que se reúne em torno do Evangelho, em torno da oração, um foco de luz, um ponto de energia para ajudar, para equilibrar, para harmonizar, para fazer com que as atmosferas mentais se tornem mais suaves, se tornem mais confortáveis. Vivemos hoje um momento que necessita muito de oração. As pessoas precisam orar mais, precisam ter essa consciência de que não é só rezar. A oração é um ato poderoso de interferência. Que nós podemos agir e fazer muito além do que podemos imaginar com a oração. Que não é, as pessoas às vezes dizem isso, agora só nos resta rezar. Não, a oração não é algo como sendo o último recurso. Não, é uma ferramenta para ser utilizada ao acordarmos, antes de dormirmos, ao longo do trajeto para o trabalho, entrando no trabalho, saindo do trabalho. Nós devemos estar em prece constante para que a nossa mente possa estar também em contato com as energias positivas, com Deus. Então, desejamos a todos muita paz, esperamos que tenha sido útil a nossa conversa. Com certeza, daqui a pouco vocês vão fazer a oração de conclusão da reunião, da nossa reunião aqui, porque também estou presente virtualmente. Então, muito obrigado a todos do SELEC. Muita luz para todos e todas, muita luz. Abração aí ao Eduardo Moura, né? um companheiro de estudo, um companheiro de doutrina, né? Muita paz, muita luz para todos, que eu conheça e que eu não conheça no SELEC. Que Deus ilumine a cada um de vocês, seus lares, suas vidas. Muito obrigado. Deus ilumine a todos vocês. Que Deus abençoe a existência de vocês. Muito obrigado. Abraço.